cruz carregou. O rosto de Cristo brilhava na verdade a luz. Seus olhos pintados no monte, que cena cruel. Quem devia era eu, mas assumi os meus pecados. Jesus sendo inocente, tornou-se culpado. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Eu assim mesmo, ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. O rosto de Cristo, o rosto de Cristo brilhava a verdade, a luz. Seus olhos pintados no monte, que cena cruel. Quem devia era eu, mas assumi os meus pecados. Jesus sendo inocente, tornou-se culpado. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Mesmo ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Eu assim mesmo, ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros, amém? O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia
Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, iremos agora ouvir a tua palavra, Senhor. E não tem nada, Senhor, tão importante, meu Pai, quanto a mensagem do teu Evangelho, quanto, meu Pai, as suas promessas, quanto a sua palavra, o alimento diário para nós, meu Senhor. Unja mesmo teu servo, como tem feito, honra e usa o teu servo, Senhor, como instrumento nas suas mãos. E nossos ouvidos estejam aguçados, preparados, concentrados para poder ouvir a tua voz, Senhor, e possamos comer, alimentar, encher-nos do teu Espírito Santo através da tua palavra. Transforma-nos, muda-nos, salva, liberta, cura. Faça a tua obra através do teu servo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Obrigado. Saúde a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Meus irmãos, se você puder abrir juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo 22. Amém? Está escrito assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, e todos diz amém. Meus irmãos, quando o Senhor começou a trazer ao meu coração essa palavra, eu fiquei muito feliz, porque aprender um pouco mais de Paulo e sobre ele, para mim é sempre muita alegria. Paulo foi um grande nome para a igreja primitiva e também continua sendo para a igreja contemporânea, para a igreja atual. Paulo foi um homem que sempre procurou apenas mostrar e expor somente uma pessoa, somente um nome, Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, não apenas por ensinos, mas também
pela sua história e pelo seu modo de vida, deixou muitos exemplos para a igreja atual. Paulo, pregando e falando de Jesus Cristo, ele procurou sempre nas suas palavras, por meio de suas palavras, de suas cartas, de seus ensinos e pregações, e principalmente pelo seu modo de vida, porque ele mesmo declarou que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo teve a ousadia de dizer, olha, vocês, se quiserem pensar como eu penso, falar como eu falo, agir e imitar a minha vida, vocês podem fazer isso, porque fazendo isso, vocês estarão imitando a Cristo, porque eu imito a Ele, eu sigo Ele em todo modo de vida. Então, Paulo é sempre um motivo de bastante estudo. E alguns estudiosos até dizem que ele foi um homem de pequena estatura. Se foi um homem de pequena estatura, com certeza ele foi de um espírito muito grande. Foi um homem que deixou um legado muito grande no seu nome. E o texto que lemos, Lucas está narrando Paulo naquilo que conhecemos como sendo a sua segunda viagem missionária. Paulo passa por Tessalônica e por Bereia, e lá fica a sua comitiva, a equipe que com ele estava, e ele parte para Atenas. E quando ele chega ali, o narrador vai dizer que ele, se deparando com aquela situação que estava acontecendo naquele lugar, o seu espírito se comove, o seu interior se comove pelo que ele viu ali, por tamanha religiosidade, por tamanha adoração a deuses pagãos. Então, Paulo, ao ver isso, ele passa, dia após dia, pregar uma mensagem naquele lugar. E a sua única mensagem era: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. E quando ele foi lembrado ou visto, foi por dois grupos, por pelo menos dois grupos de filósofos, né, que tinha uma grande proeminência naquele tempo, naquele lugar. Eram os estoicos e os epicureus. Eram dois grupos de dois lados extremos. Um cria que Deus é um espírito universal, que tudo era Deus, e o outro já não criam em Deus, criam que a humanidade está sozinha ou estava sozinha, e assim eles pregavam o viver como quer. Então esses dois grupos chamam a Paulo e levam a um lugar chamado Areópago, que foi o primeiro versículo em que lemos, um lugar de conselho, um lugar de bastante eminência e evidência. Ali se reunia os poderosos da época, pessoas famosas, os ricos, os filósofos, os intelectuais.
para debater sobre muitas verdades. E ali eles dedicavam o seu tempo e o seu ouvir a quem tivesse a palavra. Então Paulo, com essa oportunidade, ele passa a pregar a sua mensagem. E é esta que lemos hoje aqui. Então, hoje nós vamos aprender um pouco dessa mensagem que Paulo pregou. Hoje nós vamos ser como aqueles famosos que estavam ali quando ele pregou essa mensagem. Esse templo hoje será como aquele conselho, e a mensagem de Paulo poderá ecoar nos nossos corações pela pessoa do Espírito Santo, trazendo ensinos e exemplos para a nossa vida. No versículo 21, nós vamos ver o narrador falando que todo mundo que residia naquele lugar, eles estavam sempre interessados em algo novo, sempre procurando falar e ouvir sobre algo novo. Quando nós olhamos para isso e olhamos para a nossa atualidade, a nossa geração parece que se encontra numa situação igual a essa. Nós estamos, parece, sempre procurando algo novo, algo diferente. Parece que precisamos sempre estar correndo com o que temos em mão para ter algo diferente. Principalmente a geração Y, o pessoal da minha idade. Isso é refletido, por exemplo, nos vídeos de internet. Eles estão cada vez mais se comportando com vídeos menores, porque é o que é mais buscado hoje em dia. As pessoas não estão querendo dedicar muito tempo para os estudos, para o serviço, para as orações, para o ler. Nós estamos sempre querendo algo diferente, algo novo. Mas a palavra de Deus nos ensina que, através de um exemplo, Israel era alimentado no deserto pelo maná que descia do céu. Mas eles cansam e querem algo novo. Então eles passam a tentar a Deus, para que Deus desse carne a eles. E Deus dá. Mas nós não devemos seguir esse exemplo. A palavra de Deus, ainda que ela seja algo que fora feito antigamente, ou algo antigo, é através da palavra de Deus que nós obtemos vida. É através da palavra de Deus que nós entendemos qual é o caminho. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo causa vida em nós. Então não podemos deixar de entender e de firmar as raízes na palavra de Deus. Meus irmãos, no versículo 25, ou melhor dizendo, quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele fica muito entristecido com a religiosidade que havia ali. E lá ele encontra um altar dedicado a um Deus desconhecido. Havia uma honraria para um Deus que eles não conheciam. Os habitantes de Atena, eles adoravam e conheciam os planetas. Os atenienses, eles adoravam e conheciam os luzeiros, as estrelas, o sol, a lua. Os atenienses, eles conheciam e adoravam as esculturas semelhantes a animais e aos homens. Mas quando se tratava do Deus que criou todas as coisas, eles não conheciam a Ele. Eles conheciam a criação, mas não conheciam o Criador. E Paulo, ao ver isso, ele tenta demonstrar para os de Atenas que eles precisavam sair dessa
falsa devoção, ou dessa devoção que levava a falsos deuses, para que eles procurassem ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus vivo que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Paulo procura apontar para os de Atenas o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, e criou o céu e a terra. Seguindo adiante, nós vamos ver também Paulo falando sobre no versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo aqui traz à tona uma coisa que acontecia naquela cidade, porque quando ele chega lá, ele encontra templos e edifícios grandes, feitos pelos homens, para servirem e sacrificarem ao seu Deus. Mas Paulo começa a dizer para os de Atenas que Deus, o Deus verdadeiro, não podia ser contido numa casa, e que se alguém deveria servir alguém, era Deus que serviria a nós. Porque se a gente levar no literal a palavra de servir, a palavra servir é ajudar, é auxiliar. Nós não podemos alimentar a Deus, nós não podemos vestir a Deus, nós não podemos dar uma casa para Deus, porque é Deus que faz isso conosco, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos alimenta, é Deus que nos dá o nosso mantimento, é de lá que vem o nosso auxílio. Muitas vezes nós esquecemos que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que tudo vem do alto, toda boa dádiva, perfeita dádiva vem do alto, é Deus que nos ajuda. E é por isso que muitas vezes nos encontramos em situações que perdemos a paz, que perdemos a alegria, que perdemos até a felicidade, porque ainda estamos confiando no nosso poder, confiando na nossa força. E quando nós achamos que não temos como mais ir adiante, nós nos desesperamos. Mas Deus está esperando que nós coloquemos a nossa confiança nele. Deus está esperando que nós esperemos que ele trabalhe por nossa vida. Mas quando nós esquecemos que é Deus a nossa força, quando nós esquecemos que é Deus o nosso auxiliador, nós passamos a sofrer. Os discípulos, num barco, numa tempestade, uma vez, eles estavam confiando totalmente nas suas forças. E quando Jesus aparece no meio da tempestade, eles não conseguem enxergar Jesus. Eles veem um fantasma, um espírito, mas não conseguem entender que era Jesus que estava chegando para ajudar a eles. O desespero toma conta deles. E é assim que muitas vezes nos pegamos, desesperados, perdidos, porque ainda confiamos nas nossas forças. Quantas vezes eu disse: Senhor, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. E pouco a pouco eu fui vendo e aprendendo, e ainda estou, que Deus usa das nossas fraquezas para aparecer. Deus usa das nossas fraquezas para se mostrar. E Deus quer que nós entendamos isso. Deus quer que não nos esqueçamos da glória que Ele quer apresentar nas nossas vidas. E é isso que Paulo está falando aqui aos de Atenas. Então nós aprendemos com isso. Seguindo no versículo 27, ele continua: para que buscassem o Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Por meio da palavra de Deus, nós encontramos inúmeras vezes Deus procurando buscar o ser humano para junto de si. Deus sempre criando um jeito de nós a chegar, de aproximar dele. Isso desde o Éden até Jesus Cristo.
Deus sempre procura que nós consigamos ter comunhão com Ele. E é isso que Paulo está falando aos de Atenas aqui. Porque a fonte da vida está nele. Porque a fonte que jorra água viva está nele. Jesus, no último dia, no dia da grande festa, ele declara: quem tem sede, venha a mim e beba. No mundo existem muitas fontes de águas, que pode até saciar por alguns instantes. Mas águas vivas só podem vir do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que nós busquemos Ele, não nos esqueçamos de buscar Ele, colocarmos Ele em primeiro lugar em todas as circunstâncias da nossa vida. Essas águas vivas, que representam o Espírito Santo, traz vida para nós. O Espírito Santo produz as melhores coisas nas nossas vidas. Produz paz, produz alegria, produz amor. É o Espírito Santo que causa em nós vida. Não podemos esquecer que a vida está em Jesus. E devemos continuamente buscar Ele. Devemos continuamente lembrarmos dEle. Porque é Ele que vai causar vida na gente. Não era para mim estar na igreja hoje em dia. Era para mim ter morrido. Mas o Senhor Jesus, Ele me buscou. O Senhor Jesus me deu vida de novo. O Senhor Jesus, quando se apresentou para mim, Ele disse que nele eu encontraria vida, coisa que eu não achei lá fora. E pouco a pouco, entendendo isso, nós vamos entendendo o quão gratificante é estar na presença do Senhor Jesus. Pouco a pouco nós vamos entendendo que a vida só se pode encontrar em Jesus. Que a verdadeira vida abundante está nele. E quanto mais comunhão temos com Ele, mais essa vida que é Ele se apresenta a nós. Nós começamos a desenvolver todos os quadros da nossa vida. Coisas que achamos que não íamos conseguir, que não íamos ter. Coisas que achamos que não iam vencer. O Senhor pouco a pouco vai produzindo nas nossas vidas coisas melhores. De glória em glória Ele vai se apresentando para cada um de nós. Continuando no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo aqui cita um certo poeta e apresenta essa fala: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Antes que eu saísse da igreja, que eu me desviei da igreja, eu buscava muito o Senhor, orava muito, jejuava muito, lia muito a Bíblia. E para mim o buscar o Senhor se resumia nisso. Mas aos poucos nós vamos entendendo que a busca ao Senhor é muito mais que isso, ou é mais que isso. Nós buscamos ao Senhor quando procuramos ajudar o próximo. Nós buscamos ao Senhor quando procuramos estar bem com as nossas famílias. Nós buscamos ao Senhor quando procuramos ajudar aquele que precisa. O Senhor Deus quer que ajudemos uns aos outros. No capítulo 25 de Mateus, nós vemos um exemplo disso. Jesus separando no juízo final, Deus separando no juízo final os cordeiros dos bodes. Ele começa a dizer: apartai-vos de mim, vós, que quando eu tive fome, não me destes de comer.
Quando não tive que vestir, não me deste de vestir. Quando estive preso, não me foste visitar. E aqueles dirão: quando te vimos assim, não fizemos pelo Senhor, não te demos de comer, não te demos de vestir, ou não te visitamos. E Deus diz: quando a um desses meus pequeninos não fizeste a mim. E ao outro grupo, ele cita o contrário: chegai-vos a mim, porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu precisei me vestir, me destes de vestir. Quando estive preso, foste me visitar. E de novo eles fazem, outro grupo, a mesma pergunta: quando fizemos isso? Quando um desses pequeninos fizeste a mim. Nós não podemos esquecer que Deus fez essa terra e nos colocou para cuidar dela. E nos colocou para cuidar uns dos outros. Colocou para nós zelar uns dos outros. Nós podemos achar um pedacinho de Jesus em cada um de nós. Muitas vezes nós esquecemos disso. E brigamos um com o outro. Deixamos o outro de lado. Não colocamos os nossos ombros em suas cargas. Muitas vezes não queremos ajudar, não queremos entender. Não nos esqueçamos que Deus pede isso de nós. Que Deus requer isso de nós. E isso também faz parte do buscar a Deus. Isso também faz parte de buscar a Deus. De buscar a Jesus. Vamos ajudar um ao outro, continuar ajudando um ao outro. Continuando ainda no versículo 29, Paulo cita: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imagem dos homens. Uma coisa que é muito, hoje em dia, presente, é a falsa sensação de comodidade. Muitas pessoas acabam buscando o dinheiro e acabam deixando o que verdadeiramente importa de lado. E aos poucos isso acaba se tornando um Deus na sua vida. E o que Paulo vai falar para os de Atenas é que isso não passa de algo terreno. E nós devemos tomar cuidado com o dinheiro, porque ele pode acabar nos cegando e se tornando um Deus nas nossas vidas. Nós temos que administrar bem o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que administrar bem a atenção que estamos dando. Porque se o dinheiro passar a ser um Deus nas nossas vidas, vai dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E daqui a pouco, se alguém for dizer alguma coisa contrária, ele reagirá de forma a defender o seu Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. A prosperidade financeira faz parte até do espiritual, é algo refletido nas nossas vidas. Mas não podemos deixar isso tomar a frente de Deus. Devemos primeiro buscar a Deus, colocar Ele primeiro nas nossas vidas. As outras coisas são só outras coisas. Tudo isso vai passar, tudo isso vai terminar. E se nós juntamos tesouros no céu, irá permanecer para sempre. Mas as coisas que temos aqui, as nossas posses, os nossos bens, elas vão ficar aqui. Então precisamos tomar cuidado com isso. Paulo, depois de apresentar uma série de problemática que havia nos habitantes de Atenas,
ele começa a apresentar uma certa solução no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo mostra em duas faces aqui uma única verdade. Ele fala de ignorância. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos muitas vezes que o homem está afastado de Deus. Nós vemos pela cegueira, pela escuridão, ou pela ignorância. E por que esse conhecimento de Deus leva ao arrependimento? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que Ele é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. E não importa o lugar que estejamos, ou quem sejamos, quando nós passamos a entender os caminhos do Senhor, e a entender do seu amor, isso nos constrange, como Paulo disse. Isso nos leva a nos arrepender. Isso nos leva a reconsertar as nossas vidas. E é isso que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Ele tem nos atraído com o seu amor. E Ele começou por meio da cruz, demonstrando o maior ato de um Deus todo soberano, entregando o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai citar um cântico de vitória. Se Deus deu o seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E aos poucos o conhecimento de Deus vai gerando em nós cada vez mais comunhão com Ele, o desejo de estar com Ele. E a ignorância muitas vezes de não saber, de não compreender os caminhos do Senhor, do que Ele tem para nós, do que Ele quer para nós, acaba nos afastando dEle. E Pedro vai escrever isso na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 2, salvo engano. A graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A graça de Deus nas nossas vidas e a paz de Deus, ela costuma crescer quanto mais nós conhecemos a Ele, quanto mais nós entendemos o que Ele tem para a gente. Isso passa a crescer nas nossas vidas e desenvolver um amor cada vez maior por Ele. Deus quer nos atrair por meio do amor. Muitas vezes nós até dizemos, eu não posso sair da igreja, senão eu vou para o inferno. Nós nos pegamos assim. Mas Deus tem muito mais que isso. Deus, Ele quer nos levar para o céu, por nós amarmos a Ele. E é assim que Ele quer apresentar para cada um de nós, como um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que amou nós ainda no pecado, sujos, sem querer saber dele, nos resgatou por meio da cruz, nos trouxe e nos colocou para sentar num lugar como esse, para ouvir a sua palavra e poder ter liberdade de glorificar o seu nome, de poder sentir a sua presença e de poder ter a dádiva de compor o Espírito Santo dentro de nós, esse que nos garante a nossa ida para o céu. Porque ainda que tudo dê errado aqui, o Espírito Santo nos garante o céu. Eu sempre costumo dizer isso. O Espírito Santo nos garante uma eternidade. Então o que Deus muitas vezes nos deixa passar é para aprendizado. Ele precisa que nós aprendemos. Ele precisa que sejamos homens e mulheres verdadeiros, como foi feito para ser. Porque logo após, na eternidade, Ele tem um reino para a gente reinar. Tem um reino para a gente reinar. Então Ele precisa que nós cresçamos. E é por isso que muitas vezes Ele deixa que nós sofremos. Eu estava até inclusive conversando alguma coisa sobre isso. E eu disse, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse, eu não ia deixar os meus amigos, a minha família sofrer como sofre.
Essa é minha ótica. Mas Deus, que tem aquele amor do capítulo 13 de Coríntios, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um amor que nós não conseguimos chegar perto, um amor incondicional. Ele sabe que precisamos passar por essas tribulações, por essas situações, para formular pessoas melhores em nós, para tirar o mal que está impregnado em nós, para nos fazer homens e mulheres cheios da sua presença. Porque quanto mais nos limpamos do mal que esse mundo nos trouxe, mais da presença de Deus nós temos. Quanto mais da presença de Deus nós temos, nós adquirimos mais paz, mais alegria, mais satisfação. E o mundo vai perdendo a sua cor, vai perdendo o seu gosto. E aos poucos vamos entendendo que o amor de Deus é que resume a vida do ser humano. E é Ele que traz vida para a gente. Pouco a pouco nós vamos entendendo que em Deus está a verdadeira vida. E que as fontes do mundo só podem nos satisfazer por alguns momentos. Mas a vida verdadeira está em Deus. A vida que verdadeiramente importa só está em Deus. Só Deus pode nos dar. Paulo, no versículo 31, ele vai continuar dizendo: porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo cita um juízo iminente que virá. Paulo cita aos de Atenas que virá um juízo sobre toda a carne. Chegará um tempo que isso aqui findará. E os inimigos do Senhor serão derrotados finalmente, totalmente. Mas Paulo aqui está apresentando que por meio de Jesus, nós podemos escapar desse juízo. Por meio do ato de Jesus, nós somos justificados diante de Deus e obtemos salvação. Então não podemos esquecer, irmãos, que Jesus Cristo é que vai trazer vida para nós. Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa com apenas uma palavra nas nossas vidas. Acho que um centurião, ele procura Jesus, manda que vão trazer Jesus para ele. Quando Jesus vai, ele diz: eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Diga apenas uma palavra. Uma fé gigantesca é apresentada. E era apenas, digamos que, um servo para ele. Era um servo dele que estava doente. E ele busca o Senhor. E ele entende que as nossas vidas estão debaixo da autoridade de Jesus. E se Ele quiser mudar as nossas vidas, com apenas uma palavra Ele pode mudar. Mas a maior coisa que Ele nos garante é a salvação de todo esse mundo perdido. A maior coisa que Ele nos garante é o céu de glória. E lá nós teremos um peso que Paulo vai citar, que não se pode comparar com essa leve e momentânea tribulação que estamos passando aqui. O peso de glória que nos espera não se pode comparar. Deus tem guardado coisas que não subiu ao coração do homem para aqueles que o amam. E Deus quer que amamos Ele, porque Ele quer nos dar isso. Ele quer nos dar o melhor. E quando Ele nos fez seu Filho, Ele nos dá a garantia de que Ele vencerá por nós. E que nós precisamos estar nele. E Ele vai atraindo as suas bênçãos para nós. Por meio de Jesus nós vamos obtendo vitória. Por meio de Jesus nós vamos na fraqueza tirando força. Por meio de Jesus, quando chegarmos nos nossos limites, nós vamos ultrapassá-lo. Porque estaremos baseando as nossas vidas nas forças do Senhor. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos do que Deus nos tem garantido. Não nos esqueçamos que a vida está em Jesus. Não vamos desistir dele, porque nada pode nos separar. Não há profundidade,
Não há altura, não há largura, não há criatura, não há porvir, não há presente. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Continuemos então firmados nessa graça. Continuemos então fortificando cada vez mais, aprendendo e entendendo do seu amor, esperando o nosso Salvador, porque logo Ele virá e nos levará para o céu. Amém? Ó Senhor, o que será de nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Aquele que perdeu a esperança da salvação, perdeu tudo. Perdeu tudo, irmãos. Hoje uma irmã estava falando assim: irmão, não entendo, eu estou buscando Deus com tanta força, com tanta vontade, com tanta dedicação, eu estou fazendo campanha, mas eu vejo do meu lado, meu vizinho só prospera e só fazendo coisa errada, e só fazendo coisa errada. Eu falei, mesmo que o salmista, Deus falou ao salmista, considere-se o fim deles. Nós temos que considerar o nosso fim. Talvez você não tenha tudo o que você deseja. Talvez não deu certo algumas circunstâncias na sua vida. Quem sabe em algum momento deu errado alguma coisa. Mas o que importa é o fim. Se você tem a convicção de que tem uma vida depois desta vida, que há um céu eterno e um inferno eterno te aguardando e que nós fazemos as escolhas, e que ainda dá tempo ainda de escolher, nós temos que atentar para essa tão grande salvação. Lembre-se disso, irmãos. Aquele que tem a convicção que já está salvo, ele já é feliz. E se ele já é feliz, ele já está na frente de muita gente. Ou seja, ele já está curtindo já a eternidade. Porque nós não vemos a morte, passamos da morte para a vida. E se você não valorizar isso, você vai achar que nunca você tem tudo que deseja ou que você não tenha nada. Mas se você tem convicção de que tem essa salvação, você é um rico sem saber que é rico. Você é um feliz sem saber que é feliz. Graças a Deus que Deus revelou essas coisas aos pequeninos. Porque muitos nobres não sabem às vezes. São revelados aos seus pequenos. Eu lembro que eu falei para os irmãos aqui, não foi fácil essa construção aqui da igreja. Tem um momento que eu pensava assim, Senhor, será mesmo, Senhor? E ficava às vezes na dúvida. Porque eu olhava o preço de uma coisa, preço de outra. Tinha coisa que era 12 mil, tinha coisa que era 7 mil, tinha coisa que era 5. E Deus foi fazendo aos poucos, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. E não parava. Aí, quando terminou tudo assim, eu já tinha pego uma parte de um dinheiro que eu tinha reservado e investi também na poupança que eu estava fazendo. Aí, e fui investindo também, eu tinha uns terrenos, coloquei junto, vendeu também, e fui fazendo. Aí, irmãos, quando estava tudo pronto, já para a inauguração, aí meu pastor, né, falou assim, Nivaldo, a gente vai inaugurar a igreja, você não pediu nada para o ministério, você não foi até mesmo diretora pedir nada, eu fiz o contrário, eu fui até mesmo diretora para fazer umas denúncias aí. Queria até prender uns colegas meus. Aí, ele falou, você não vai pedir nada? Todo pastor pede um salário, alguma coisa, um salário para ajudar, e precisa mesmo, irmãos. E aí, eu falei, pastor, Deus já fez por mim. Há 2020 anos lá atrás, Ele fez por mim, lá na cruz do Calvário. Eu estou devendo. E se eu falar para o senhor que eu fiz alguma coisa aqui da igreja, eu estou roubando a glória dele. Porque ele só me usou. Porque eu não tinha condições de falar assim, irmão, quantos irmãos podem ajudar com tanto? Irmãos, quem deve fazer uma campanha aqui de R$1.000? Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei fazer isso, tenho que aprender a fazer isso. Eu não sei pedir. Tem que aprender. Mas eu sei orar. Talvez não uma oração bonita ou ideal, mas eu sei pedir para Deus. E todas as vezes, para a glória de Deus, que eu pedi ao Senhor, que eu estava assim, um momento bem consagrado mesmo, de jejum e oração. Não foi rápido. E aí eu fui aprendendo. E quanto mais você
faz a vontade dele, mais rápida é a resposta da oração. E quanto menos você faz de si, mais para ele, mais rápida é a oração. E quando a resposta não vem, você fica tão feliz com o não, porque o não também é uma resposta. E você se cala e diz assim, lá na frente eu vou entender o porquê desse não, e fica feliz com esse não. Porque você sabe que ele conhece e sabe o que é melhor para você. Paulo recebeu vários nãos e ele não se abatia por causa disso. Foi negado muita coisa para ele, não foi só o espinho na carne. Muita coisa foi negada. E todos aqueles que Deus falou não, que estavam na presença de Deus, Deus deu vitória para eles lá na frente. Deus falou para Moisés, não vai entrar na terra prometida. Pensa bem, ele fez tudo o que Deus queria. Já estava tranquilo, já casado lá no deserto. Tinha fugido com um assassino do Egito, matou um egípcio, procurado pela justiça, fugiu, está tranquilo no deserto, casado, com família. Deus fala, deixa tudo, volta lá onde você é procurado, volta lá onde querem te matar. Apesar de muitos anos, 40 anos, mas volta lá. E deixou tudo para fazer tudo que Deus queria. A vida dele virou uma bagunça, porque agora passou a cuidar de milhões de pessoas. Passou a cuidar de muita gente. E todo mundo vinha até Moisés que ele ficou cansado, teve que dividir o fardo da obra no ministério. O que eu quero dizer para os irmãos, quando você dedica a Deus e ao próximo, fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza, você fica feliz porque você está salvo. E depois que você está salvo, o que vier depois, veio, não veio? Veio, não veio, não importa que você tenha a salvação. Recebeu, não recebeu, pode ter a salvação. Claro que nós precisamos de uma qualidade de vida. Claro que nós temos que ganhar um bom salário. Claro que temos que ter uma boa saúde. Claro que temos que ter uma boa família. Mas o que é conceito de boa família e bom salário para você? É você poder comprar o que você deseja? Ou você não desejar o que Deus não quer? Qual o conceito de felicidade para você? Qual é o conceito de paz para você? A irmã falou assim, irmão, estou muito perturbada. Eu falei assim, então o perturbador está aí. O que a senhora já fez com relação ao perturbador? Não, mas aquela conta minha está me deixando perturbada, aquela dívida minha. Peraí, quem te perturba é o perturbador. Então ele está aí. Então a senhora deixa a conta e repreende o perturbador, que a senhora não vai sofrer com a conta. Às vezes nós colocamos a origem dos nossos problemas no lugar errado. E às vezes nós colocamos a solução do nosso problema no lugar errado. E a solução dos problemas está em Deus primeiro. É igualzinho, eu estava sentindo uma levezinha dorzinha. Aí eu olhei lá, esse negócio de pandemia, a família põe caixa de sapato cheio de remédio, né? Aí eu vi lá que tinha umas caixas lá de prevenção, ivermectina e tal. Aí eu olhei para os remédios, mas remédio? Que remédio? Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. A gente, se der bobeira, a gente esquece que Deus é prioridade. Se a gente der bobeira, a gente esquece que Deus é a fonte, a solução das coisas para a gente. E foi na hora. Deus está disponível, irmãos. Se você precisa de algo, necessita de algo, entenda, Ele já está aí dentro de você. Paulo falou assim, vocês estão admirados com o que Deus me usa, e o que Deus está fazendo através da minha vida? A palavra de Deus já está na tua boca, no teu coração. Já está aí com você. Use-a, faça como Jesus, lance a palavra. Creia. Muitas das vezes você fica esperando uma fé cair do céu para você. Uma fé que vai mover montanhas. A palavra já está na tua boca, no teu coração. Expresse, fale ela e crê que ela vai se cumprir e pronto. E se ela não se cumprir, é porque não era o tempo, porque se Deus quisesse, já estava na sua mão. Porque quando Ele quer, ninguém impede. Amém? Vamos ficar em pé?